Olá, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um serviço de adoração, um culto da família. o culto da família. Ela ainda está, ela No não, espanhol, mas não ela não mudou ainda, a tecla SAP. ela não mudou ainda a tecla, sabe, né, do espanhol para o português, Mas que mas bom que Deus entende todas as línguas e vocês também, em nome de Jesus. Todos, aleluia. né, todas as povos, línguas e nações, estamos juntos louvando ao Senhor. Ou seja, chama aí a tua família, chama aí teus parentes para que realmente nós possamos juntos louvar e bendizer o nome desse Deus. Que Deus te abençoe muito e eu espero que essa semana tenha sido uma semana poderosa, uma semana cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Bom, nós vivemos tempos difíceis, na é verdade. Vivemos tempos ruins, onde as coisas estão cada vez mais difíceis, né? E não só por causa de pandemia, mas a economia também, como vai, né? E com guerra, enfim, com as coisas que estão acontecendo. Sabemos que isso também é um sinal da volta de Jesus, né? Mas o fato de ser um sinal da volta de Jesus não significa que a gente deve ficar paralisado, como aqueles irmãos lá de Tessalônica, né? Onde os tessalonicenses, quando Paulo falou assim, Jesus vai voltar para tudo, né? Vamos agora só curtir. Não, calma, não é bem assim, né? Nós estamos vendo aí, toda quinta-feira, nós estamos aí com uma série de 12 estudos sobre a volta de Jesus. E a gente vê que isso é sinal, isso é necessário, né? Mas a gente não precisa se render para isso, a gente não precisa se prostrar pelas dificuldades que estão passando. Isso vai acontecer, mas nós sabemos, como, o, o, como Davi fala lá no Salmo 23, ainda que eu passe pela vale da sombra da morte. A gente vai passar por ele, né? Tu estás comigo. Então, o Senhor está conosco. Então, independente de todas as situações que estamos passando, o Senhor é com você, né? Então, em nome de Jesus, fica tranquilo aí. Não importa muito, né? Não importa por onde passamos. Se nós passamos com Jesus, não tem muito problema, né? Vamos passar, né? Nós vamos ter vitórias, e a vitória não é vitória segundo o nosso conceito, segundo o conceito humano, é a vitória segundo o conceito de Cristo, aquele que coordena, aquele que enche a nossa vida, aquele que direciona a nossa vida, né? A vitória que conquistamos, nós a conquistamos através de Jesus. Não é pelas minhas forças, pelo meu conhecimento, não é pelos títulos que eu tenho, não, não é por isso, mas é através de Cristo Jesus. Mas, para termos essa vitória em Jesus, existe um caminho, né? E o caminho é ter uma vida de fé, uma vida de confiança em Deus, uma vida de obediência a Deus. E aí você vai dizer, pastor, vai falar de novo. Pois é, querido, a gente não consegue ter uma relação com Deus sem uma vida de obediência. Se você não obedece a Deus, desculpa. Ainda que você esteja na igreja há não sei quantos anos, não vai adiantar nada, né? Nós temos que ter uma vida vivendo a palavra de Deus, né? Como a gente, toda quinta-feira estamos fazendo estudo, que é conhecendo e vivendo, não é só conhecer, nós temos que viver a palavra de Deus, né? E se nós temos uma vida assim, nós podemos viver os milagres de Deus. O impossível de Deus a gente pode viver. E o Senhor nos traz uma palavra hoje para que vivamos as promessas e os milagres que Ele tem para a nossa vida. Não podemos ficar esperando que Ele faça tudo. Nós temos que fazer a nossa parte, não é? Então, eu não posso ficar sentado em berço esplêndido esperando que Deus faça todas as coisas. Mas Deus nos dá hoje a chave para alcançar, a chave para alcançar o nosso milagre. Como que eu chego? Qual é a chave? Qual é a fórmula secreta? Bom, primeiramente, a gente tem que definir o que é milagre, né? Milagre é aquilo que você e eu não conseguimos fazer. Milagre é o impossível.
Milagre é aquilo que é a especialidade do nosso Deus. Então, milagre é tudo aquilo que você imagina que nunca poderia acontecer e acontece. Isso é um milagre. Então, esse é o nosso Deus, o Deus dos milagres, o Deus do impossível. E esse nosso Deus, ele quer hoje trazer uma chave para nós. Então, Deus faz a sua parte, mas nós temos que fazer a nossa. Deus faz o impossível e nós fazemos o possível. Então, nós temos que fazer o possível. E muitas vezes nós achamos que o possível é estarmos limitados à nossa vidinha, ao nosso dia a dia. Não, a gente tem mais que fazer. Deus espera que a gente faça mais, né? Hoje nós temos muitas barreiras, né, que nos impedem de receber o milagre. Por isso o Senhor trouxe essa palavra hoje, a chave para nós alcançarmos o nosso milagre, né? Mas essas barreiras, na verdade, dependem somente de você e de mim para que a gente traspasse essa barreira, para que a gente rompa essa barreira, para que a gente siga em frente. Uma coisa que eu sempre tenho falado, né, que não importa a barreira. Se Deus diz que você tem que ir para o lado de lá, não importa a altura do muro, não importa a largura do muro. Se Deus falou que eu tenho que ir para lá, eu vou para lá. Ou eu vou por baixo, ou eu vou pelo meio, ou eu vou voando, mas eu sei que eu vou chegar do lado de lá. Porque esta é a promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Não existe barreiras para aqueles que estão firmados em Jesus. Mas essas barreiras nós temos que romper. E isso não depende de Deus. Depende de você e de mim, né? Jesus vence as barreiras para realizar os milagres na nossa vida. Ele venceu, ele saindo do trono eterno dele, da majestade dele. Ele saiu da majestade e veio para romper a primeira barreira, para te dar o primeiro milagre para você e para mim, que é a salvação, a vida eterna através do sangue dele. Mas nós temos aqui 5 barreiras para nós transpormos. E o Senhor nos dá um texto, abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 9, versículo 1. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Ou seja, a primeira barreira aqui é a barreira da distância. Jesus estava na cidade de Gadara. Se você for lá em Mateus capítulo 8, né, você vai ver que lá ele fez milagres, ele libertou os endemoniados ali, né? Então ele fez milagres ali, né? Então Jesus estava do outro lado do Mar da Galileia. Então, se você ver no mapa, o mar se chama mar porque é um lago bastante grande, mas não é um mar de verdade, mas é chamado de Mar da Galileia. Essa foi a primeira barreira, atravessar o Mar da Galileia para chegar até Cafarnaum, aonde ele vai fazer esse milagre. Jesus veio do céu para ser o maior milagre na minha vida e na tua vida. Não existe uma distância maior, né? Sair de Gadara aí para Cafarnaum, passar pelo Mar da Galileia, é uma distância bastante pequena, perto da distância de Deus sair da sua majestade, de Jesus sair da sua majestade e vir para cá e sofrer e morrer pelos nossos pecados. A segunda barreira que nós vemos nesse texto se encontra lá em Mateus capítulo 9, versículo 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Essa é a segunda grande barreira. Por que que demora ou por que que o milagre não chega até a minha vida? Porque, na verdade, falta fé. Nós não temos fé. A nossa fé é muito pequena, mas Jesus viu a fé daquele paralítico, viu a fé daquele homem, né?
o milagre só acontece se temos fé. Só vai acontecer o milagre se nós temos fé. A fé em Jesus nos faz o quê? Primeiro, obedecê-lo. Quando eu tenho fé em Jesus, eu obedeço os ensinamentos dele. Então, muita gente está enfiada dentro de igreja, dentro de comunidades, dentro de grupos religiosos, achando que tem fé em Deus, mas não obedece. Então, desculpa. Você está perdendo o seu tempo e você está se enganando. Por quê? A nossa fé em Jesus é quando nós obedecemos. A fé em Jesus nos faz viver a sua palavra, não só ficar recitando como papagaio. A gente vê muitas pessoas recitando vários versículos como se elas vivessem. E veja, uma coisa que eu sempre falo, a palavra que o Senhor está nos trazendo hoje não é para você, é para nós. Então eu me incluo nessa palavra também. Nós temos que viver isso, né? Nós temos, para que a fé em Jesus, ela nos faz acreditar no impossível. Acreditar no impossível. Né? Não sei se você assistiu lá, Indiana Jones, tem quase o final do filme em que ele chega num abismo e no abismo não tem nada, mas o que ele quer, a arca que ele quer está do outro lado do abismo, né? E aí tem uma plaquinha lá dizendo: se você tem fé, se você tem fé, você vai conseguir passar. E aí ele começa a andar onde não tem nada, e quando ele põe o pé, começa a aparecer o caminho. Isso é a fé, né? Isso é a fé, isso é acreditar no impossível. E Deus nos vê, não vê o problema, mas ele vê as soluções. Então, o problema não era o abismo, o problema era um caminho para chegar lá. Então, Deus abriu o caminho lá. Veja só o que Paulo nos ensina lá em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, nós temos que andar pela fé. Aleluia. Nós não andamos pelo aquilo que nós vemos. Eu tenho que ver. Não, bendito aquele que crê e não vê. Então, em nome de Jesus, foi o que Jesus falou lá para Tomé, né? Tomé queria ver, queria pôr a mão no furo. Não. Então, temos que andar pela fé, ainda que não conseguimos ver o milagre de Deus em nossa vida. Nós devemos continuar crendo que Deus pode fazer um milagre. Sempre devemos fazer a nossa parte. Pastor, mas por que o senhor está falando isso de novo? Pois é, eu estou falando isso de novo porque a gente vê no meio cristão muita gente que espera que Deus faz o milagre, mas ele não faz nada da parte dele. Então, como nós definimos o que é milagre? Milagre é o impossível. Milagre é aquilo que você e eu não conseguimos fazer. Então, se você e eu não conseguimos fazer, quem vai fazer é Deus. Amém? Amém. Então, isso aí é um milagre. Mas tem a minha parte. Então, a minha parte é ter fé, a minha parte é obedecer, a minha parte é viver a palavra, a minha parte é crer e a minha parte é deixar a minha ansiedade de lado. Porque muitas vezes a minha ansiedade me atrapalha. A terceira barreira, nós vemos aqui Jesus falando em Mateus capítulo 9, versículo 3 e 4. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? A terceira barreira que a gente vê para que a gente não alcance o nosso milagre, né, é a religiosidade. O que é a religiosidade? A religiosidade são as regras de religião que paralisam a nossa fé.
Então, muitas religiões, muitas igrejas, muitas denominações têm regras que não são regras bíblicas. São religiosidade que prende ou que paralisa a nossa fé, que impede você de viver o grande de Deus na sua vida. Estamos paralisados. Se você está passando por alguma dificuldade, algumas linhas religiosas dizem que se você passa por dificuldade é porque você está em pecado. Não são todas as vezes. Acredito que algumas vezes sim. Mas se Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, então no mundo nós vamos viver pecando? Não, calma. Então a religiosidade nos impede de viver as promessas de Deus. E muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta também, parentes, amigos, vizinhos, pessoas da nossa própria casa, nem todos querem o seu bem. Creia nisso. Somente Deus quer o teu bem. E aí, muitas vezes somos barrados pelos sentimentos contrários de outras pessoas. Oh, pastor, só acredita nisso? Eu acredito. Sim, senhor. Acredito. Espírito de inveja, né? Que é um espírito muito forte, ele pode vir e travar a tua bênção e travar o teu milagre. Por quê? Porque você se deixou levar por ele. Sentimentos que o quanto pior em nossa vida, melhor. São sentimentos que pessoas têm. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, com quem nós falamos. Né? O Senhor nos ensina a guardar os nossos tesouros. Né? Guarde os tesouros. Aquilo que Deus revelou para você e é para você. Se Deus não falou para você contar para ninguém, você não conta para ninguém, fica só para você. Mas Jesus conhece o nosso interior. Jesus conhece os nossos sentimentos. Jesus espera que nós tenhamos fé e confiança nele. Não nas minhas forças, não na minha intelectualidade, não nos diplomas que eu tenho, nos cursos que eu tenho, mas que eu tenha fé e confiança nele. Nesse caso, que a gente acabou de ler, o paralítico estava mal por fora, é verdade? Ele estava paralítico, ele não andava, né? Então ele estava mal, né? Mas como é que ele estava por dentro? Se Deus conhece o nosso interior, como é que você e eu estamos por dentro agora? O paralítico, ele estava bem. Ele tinha fé que Jesus podia resolver o problema dele. Ele tinha fé que Jesus podia curá-lo. Ele tinha fé que ele ia sair dali andando. E muitas vezes você e eu não temos essa fé. Nós queremos um milagre, mas a gente fica achando que o milagre é muito milagre, não vai acontecer. É muito difícil, como se Deus ele pudesse, ele tivesse limitação. E Deus não tem limitação. Mas Jesus, conhecendo o coração lá dos escribas, né? Jesus sabia o que os escribas estavam pensando. E Jesus via que os escribas estavam bem por fora, deviam estar bem arrumadinho, banho tomado, perfuminho e tal, né? Eles deviam estar bem, né? Mas por dentro, de novo, o Deus que conhece o nosso interior, lá no Salmo 139, né? Davi fala que o Senhor que nos sonda e nos conhece. Como é que você e eu estamos hoje por dentro? Por fora, eles estavam bem. E por dentro, eles não tinham nenhuma fé. E nós temos fé. Nós cremos que Deus pode fazer o milagre. Veja, o milagre ele vem, que é o exercício da tua fé. O milagre ele vem quando você obedece. É assim. Quando você vive a palavra, então o milagre vai chegar. Né? Isso acontece com muitas pessoas que estão à nossa volta. Elas não querem que recebamos o milagre. Elas não querem ver você e eu bem. Aliás, se você e eu estivermos bem, elas vão passar mal. Então, elas preferem que a gente esteja mal.
O maior milagre que pode ocorrer na minha vida e na sua vida é crermos que Jesus pode fazer o impossível na nossa vida. Porque o possível nós vamos fazer. Não tem esse negócio de você ficar, ó vida, ó azar, não vai dar. Não, cara, vai dar sim. Não importa. Davi, quando ele estava diante do gigante, ele não viu o tamanho do gigante. Ele viu o tamanho do Deus que ele tinha. E ele enfrentou. Então não veja o tamanho do teu problema, veja o tamanho do Deus que está dentro de você. Se o Deus que está dentro de você é um Deus que você não confia, é um Deus que você não tem fé, é um Deus pequenininho, o teu problema vai ser muito grande. Então, depende só e só de cada um de nós. A nossa fé em Jesus já é um milagre na nossa vida. A quarta barreira, Jesus nos mostra aqui em Mateus capítulo 9, versículos 5 e 6. Pois qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. Ou seja, essa é a quarta barreira, a barreira das dificuldades. Ah, não, é tudo difícil, mas veja, Jesus, ele tem autoridade. E essa autoridade, ele coloca sobre a minha vida e sobre a tua vida. Jesus nos dá autoridade para nós vivermos o impossível. Jesus nos dá autoridade para vivermos o milagre. Jesus nos dá essa autoridade. Mas ele dá autoridade para quem? Para quem tem fé, para quem obedece, para quem vive a palavra. Jesus gosta das coisas difíceis. Aliás, a especialidade dele é o impossível, né? A especialidade de Deus, a especialidade de Jesus é o impossível, né? Ele gosta dessas coisas, né? E o paralítico? E o paralítico? Ele perdoa os pecados. O paralítico, ele falou, olha, perdoados estão os seus pecados. Antes de levanta-te e anda, ele falou, perdoados estão os teus pecados. E perdão é algo muito difícil, não é? Eu sei. Eu sei. Perdoar para mim é algo muito difícil, não é? Porque realmente o nosso coração é ruim. Nós, apesar de sermos cristãos, ainda a gente tem algumas decaídas aí humanas. E perdoar é algo muito difícil. Muitas vezes o milagre não acontece em nossa vida por falta de perdão. Tem pendência. A falta de perdão, ele nos segura como se fosse uma corrente e não larga o nosso milagre enquanto a gente não perdoar. E a gente falou sobre perdão aqui, tem um estudo que nós fizemos aí no YouTube. Você pode ir lá e dar uma olhadinha nele. Sobre perdão, nós temos que viver o perdão. A nossa incredulidade muitas vezes paralisa também o nosso milagre. Ah, será que Deus vai fazer? Ah, não sei. Pois é, queridão. A incredulidade impede o nosso milagre de chegar. Essa é a nossa parte do milagre. Crer, ter fé, obedecer e confiar. Falava com uma pessoa essa semana e ela falava justamente isso. Ah, então, eu sei que Deus pode fazer um milagre. Ai, mas eu fico tão... É ansiedade. É isso que... E como nós estudamos na quinta-feira passada, nós vimos lá Pedro falando que o tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, nós não podemos querer que Deus resolva o nosso problema no nosso tempo. Não, o tempo de Deus é diferente. Então, nós temos que lembrar disso, né? Essa é a nossa parte do milagre,
crer que Deus vai fazer e vamos seguindo. Fazer o quê? Né? Você lembra lá em Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha? Eles tinham que adorar uma estátua lá do rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor disse, olha, se vocês prostrarem aí, adorar a estátua, está tudo certo, está tudo resolvido. E aí você me perguntaria, pô, pastor, mas não era mais fácil os caras fazer? Pois é, querido, era mais fácil. Mas se eles fizessem isso, sabe o que ia acontecer? Eles não iriam viver o milagre de Deus. E muitas vezes a gente procura o caminho mais fácil, você e eu procuramos caminhos mais fáceis, para não viver o milagre do Senhor. Muitas vezes, quando nós somos colocados na parede, né, que nós temos que tomar uma decisão, olha, princípios e valores não são negociáveis. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram isso, olha, princípios e valores a gente não vai negociar. E aí o rei Nabucodonosor falou assim, olha, se vocês não adorarem, eu vou jogar vocês na fornalha que já mandei aquecer 7 vezes mais, que é para ter certeza que eu vou queimar vocês. E o teu Deus vai te livrar de lá? Veja, muitas vezes nós achamos que o milagre é quando dá tudo certo aos nossos olhos. Mas o milagre pode ser o que dá tudo certo aos olhos de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para o rei, rei, olha, é o seguinte, se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Agora, se ele não quiser nos livrar, louvado seja o nome dele. Eles tinham 50% de chance, certo? 50% de chance de virar churrasco ou de viver o milagre. Eles sabiam que iam viver o milagre? Não, eles criam num Deus. Criam num Deus que se ele morresse ali, ele ia para o céu com ele. E, aleluia! Por que eu vou ficar preocupado com isso? E aí o que aconteceu? Eles foram jogados na fornalha. Né? E na fornalha tinham 3, de repente apareceu 4. Jogaram 3 e tinham 4. Né? Esse é o milagre. Nós temos que viver esse milagre. Ou seja, nós não podemos mudar os nossos conceitos e os nossos princípios. Os nossos valores de Deus, ele não pode ser mudado conforme o clima. Se está calor, eu ajo de um jeito, se está frio... Não, querido. Se eu sou pressionado, eu cedo a pressão. Não é assim. Nós temos que viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E a última barreira o Senhor nos dá aqui, em Mateus capítulo 9, versículos 7 e 8. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Ou seja, essa quinta barreira é a barreira do posicionamento. Muitas vezes a gente não consegue viver o nosso milagre porque nós não nos posicionamos. E o que foi que o paralítico fez? O ex-paralítico, porque já não era mais paralítico, né? Ele simplesmente obedeceu a Jesus. Ele obedeceu a Jesus. O que muitas vezes para você e para mim é muito difícil, ele obedeceu. Ele teve uma atitude de obediência. Nós temos que nos posicionar, nós temos que ter atitudes conforme aquilo que o Senhor tem falado conosco. E muitas vezes o milagre não acontece em nossa vida por falta de obediência, por falta de atitude, por falta de fé, por falta de você e eu confiarmos que Deus vai fazer. Confia que Deus vai fazer. Os milagres em nossa vida não acontecem porque nós merecemos.
acontece pela misericórdia de Deus. Acontece para que o nome de Jesus seja glorificado. Veja aqui, no texto nós vemos aí que as pessoas que estavam em volta glorificavam o nome de Deus. Caramba, o paralítico andou, vamos, vendo? Se quer um milagre em sua vida, pensa como você vai glorificar Deus por esse milagre. A gente nunca pensa como nós vamos dar glória. Não, pastor, sabe o que é? Eu vou lá, eu dou testemunho lá na frente, lá na minha igreja. Não. Pensa como você vai glorificar Deus por esse milagre. Nós não pensamos nisso. Deixa teu orgulho de lado, deixa tua vaidade de lado. Deixa a tua falta de perdão de lado. E pensa como é que você vai glorificar Deus pelo milagre. Renuncie ao que for preciso para que você viva esse milagre. Não permita que essas barreiras te impeçam de viver o seu milagre. Deus quer fazer um milagre na tua vida. Deus quer fazer um milagre na minha vida. Mas nós estamos sendo impedidos por essas barreiras que nós permitimos. Não é que Deus quer, nós permitimos as barreiras. Vemos no texto que até os que não criam no milagre saíram glorificando a Deus. Para glorificar a Deus, é preciso abandonar o nosso orgulho, abandonar os nossos pensamentos, a nossa racionalização das coisas, abandonar a nossa vaidade, crer na graça e na justiça de Deus. E muitas vezes nós não cremos isso. Deus quer romper todas as barreiras em nossa vida, para que o milagre chegue até a nossa vida. Mas para isso, você e eu temos que fazer a nossa parte. Qual é o milagre que você necessita hoje? Qual é o milagre que você está precisando agora? Pega um papel aí e anota a data de hoje. E anota os milagres que você precisa. E ora. Nós vamos estar orando com você daqui a pouco. Ora todos os dias para que Deus te dê esse milagre. Coloca diante do altar do Senhor. Tenha fé em Deus e permita que todas essas barreiras sejam rompidas na sua vida. Não fique amarrado por causa de situações. Tenha atitude. Seja proativo. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e vamos orar. Agora em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Te louvamos porque sabemos que o Senhor é o Deus do milagre, o Deus do impossível. E agora, Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante do teu altar. Cada um que nos vê, cada um que nos escuta agora, Senhor, queremos colocar cada necessidade nossa, Senhor. Ah, Senhor, cada pedido de milagre que foi anotado nessa folha de papel agora, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, coloca a tua mão poderosa. Oh, Senhor, faz um milagre, Senhor. Traz um milagre na vida dessa pessoa, Senhor. Que essa pessoa possa ter fé, possa ter atitude, Senhor. Possa realmente caminhar ao teu lado e viver a tua palavra. E que ela possa viver este milagre. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor faça a sua vontade na nossa vida. Que o Senhor nos dê, Senhor, a mente de Cristo, para que nós possamos pedir aquilo que realmente nós necessitamos. Não para o nosso ego, não para a nossa vida mais confortável, mas aquilo que realmente nós necessitamos. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Nós temos o Deus de milagres, né? O Deus do impossível, o Deus que quer fazer milagres na tua vida, em nome de Jesus. Bom, eu te convido a estar com a gente na Comunidade Crer.
temos a comunidade em português e espanhol, tá? E na última quarta-feira nós tivemos a nossa reunião mensal de oração, por enquanto é só uma vez por mês, né? Então, eu te convido para que você esteja conosco na primeira quarta-feira do mês de agosto, lá no dia 3 de agosto, para que a gente possa estar orando juntos. Te convido também a se conectar conosco, a orar e divulgar esse ministério que não é nosso, mas é um ministério que não é meu nem da Nilza, mas é nosso, né, de todos nós e principalmente do Senhor, né? E te convido também a estar divulgando também e ouvindo e até mesmo dando sugestões para a Rádio Vineyard. RádioVineyard.com está na internet, levando a palavra de Deus a todas as nações. Nós temos lá músicas em vários idiomas, né? Se você tem algum louvor, algum louvor interessante, né? Alguma sugestão de louvor, manda para nós. A gente vai estar colocando na programação também, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha uma semana maravilhosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor. E te espero na próxima quinta-feira. Quinta-feira tem estudo bíblico, a gente continua falando sobre a segunda volta de Jesus. E se te interessa esse assunto, vem com a gente e vamos junto aprender juntos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.